Nas sombras silenciosas de uma noite que parecia carregar o peso de milênios, uma presença inusitada pairava sobre as encostas de uma montanha imponente. Não era um fenômeno da natureza, nem um capricho das nuvens que costumavam coroar aquele cume. Tratava-se de uma estrutura de origem indescritível, uma nave posicionada com tal precisão que seus efeitos eram quase imperceptíveis aos olhos limitados dos mortais. Lá do alto, olhos que não pertenciam àquela dimensão observavam, com uma mistura de reverência e expectativa, o progresso lento de 4 figuras humanas que desafiavam a gravidade e o cansaço. Entre eles, o mestre, a figura central de um drama cósmico que estava prestes a atingir um de seus pontos mais cruciais, subia a encosta acompanhado por 3 de seus seguidores mais próximos. A atmosfera estava carregada de uma eletricidade espiritual que transcendia o campo magnético da Terra. Um prenúncio de que as fronteiras entre o visível e o invisível estavam prestes a se tornar membranas porosas e translúcidas. E a bordo daquela embarcação celeste, o diálogo não era feito de palavras sonoras, mas de correntes de pensamento e vibrações que teciam uma tapeçaria de preocupação e zelo. Os ocupantes, seres que já haviam atravessado ciclos de existência muito além da compreensão humana, discutiam as possíveis consequências de permitir que 3 homens comuns, Pedro, Tiago e João, testemunhassem o que estava por vir. Eles sabiam que a estrutura mental e biológica do ser humano médio não fora desenhada para suportar, sem danos, o impacto direto de uma realidade vibratória tão elevada. Havia o risco real de que a personalidade terrena desses apóstolos sofresse fraturas diante da magnitude do fenômeno. No entanto, a palavra do mestre fora final e tranquilizadora. Ele mesmo os envolveria em sua própria vibração pessoal, criando um escudo protetor que garantiria a integridade de seus discípulos. Essa promessa era o alicerce sobre o qual a equipe celestial baseava sua confiança, enquanto observava cada passo, cada respiração ofegante dos homens que subiam a montanha sem saber que estavam caminhando para o coração de um enigma milenar. O cenário era de uma quietude quase absoluta, mas era a quietude que antecede as grandes transformações. Enquanto o mestre se aproximava do cume, a equipe na nave monitorava não apenas os sinais vitais dos viajantes terrestres, mas também as correntes energéticas do plano astral que circundava o planeta. Havia uma tensão latente, uma consciência de que a Terra não era um campo neutro, mas um território disputado, marcado por cicatrizes de uma rebelião antiga que ainda ecoava em cada poro da atmosfera planetária. A presença daquela nave, embora oculta, era um farol de ordem em meio ao caos latente de um mundo que esquecera sua origem estelar. O observador silencioso, que um dia fora conhecido como o precursor nas margens do Jordão, agora via tudo sob uma nova ótica, despido das limitações da carne, mas ainda profundamente ligado ao destino daqueles que amara em sua jornada terrena. Ele sentia a importância daquele momento, um encontro que não era apenas um evento isolado, mas uma peça fundamental em um mosaico de redenção que abrangia mundos e eras. À medida que o mestre e seus apóstolos venciam os últimos metros da subida, a expectativa na nave atingia seu ápice. Não se tratava apenas de um fenômeno visual ou de uma demonstração de poder, mas de uma necessidade estratégica e espiritual. O encontro que ocorreria no topo daquela montanha fora planejado nos conselhos mais elevados da hierarquia celeste. Uma resposta a um pedido que visava esclarecer o rumo de uma missão que definiria o futuro da humanidade por 2 milênios. O ar tornava-se mais rarefeito, mas a luz que emanava de Jesus parecia intensificar-se, como se o corpo físico estivesse começando a lutar para conter a glória da autoridade celeste que ele representava. Ali, naquele limiar entre a terra e o céu, algo estava prestes a ser revelado, algo que desafiaria toda a lógica humana
e abriria as portas para uma compreensão muito mais vasta do que a simples existência material poderia sugerir. Para compreender a magnitude do que estava prestes a ocorrer naquela montanha, era necessário mergulhar nas profundezas de uma história que a maioria dos habitantes da Terra preferia esquecer ou relegar ao reino das lendas. O mundo terreno não era apenas mais um orbe girando no cosmos. Era, na verdade, o último reduto de uma resistência antiga, um palco onde as consequências de uma rebelião ocorrida em esferas muito distantes ainda se manifestavam com força total. Esse conflito, muitas vezes envolto na figura de Lúcifer e seus seguidores, não era uma disputa por territórios físicos, mas uma divergência fundamental sobre as leis da evolução e a autoridade do amor universal. A Terra tornara-se o lar de uma comunidade de espíritos que, tendo se desviado do fluxo harmônico do universo, buscavam agora, através do ciclo doloroso de sucessivas reencarnações, a redenção de suas consciências e a reintegração às famílias celestes. As hostes remanescentes desse antigo movimento de oposição, embora confinadas às esferas astrais que cercavam o planeta, mantinham uma vigilância ostensiva sobre todos os eventos que pudessem sinalizar uma intervenção direta do alto. Para esses seres, qualquer tentativa de elevar a vibração da Terra ou de reconectar o planeta ao circuito cósmico representava uma ameaça direta ao seu domínio aparente. Eles observavam com desconfiança a figura de Jesus, aquele homem estranho que caminhava entre os leprosos e os oprimidos, portando uma autoridade moral que abalava as estruturas invisíveis da atmosfera terrena. Eles não conseguiam decifrar completamente a natureza daquele ser. Sabiam que ele era diferente, que sua luz não era deste mundo, mas a extensão total de sua origem e poder permanecia um enigma irritante para aqueles que se consideravam os senhores daquelas sombras. E no interior da nave, a equipe celestial conhecia bem o adversário. Muitos deles haviam projetado suas consciências para o astral da Terra diversas vezes ao longo dos séculos, observando o líder dos rebeldes e seus asseclas na esperança de encontrar uma brecha, um lampejo de arrependimento que permitisse uma assistência direta. No entanto, a conclusão era sempre a mesma. A teimosia e o orgulho haviam criado uma carapaça que só o tempo e a experiência pessoal na densidade da matéria poderiam começar a desgastar. O mestre, ao aceitar nascer como um simples homem, mergulhara voluntariamente nesse território hostil com o propósito deliberado de oferecer uma saída a todos, sem exceção, inclusive aqueles que o viam como um inimigo. Sua missão era um ato de amor tão profundo que mesmo os seres mais elevados tinham dificuldade em sondar suas profundezas, pois envolvia submeter-se às mesmas leis e limitações que regiam a vida dos exilados. E o quartel-general dos rebeldes concentrava sua atenção na região da Palestina, atraído pelos sinais energéticos que haviam marcado o nascimento de uma criança profetizada por gerações. Desde os tempos remotos, onde conflitos vibratórios intensos foram travados entre diferentes hierarquias, aquela faixa de terra tornara-se o epicentro de uma atenção espiritual sem precedentes. A presença de Jesus, especialmente após seu batismo, provocara uma perturbação tal no astral que Lúcifer e seus assessores imediatos sentiram-se compelidos a acompanhar cada um de seus passos. Eles eram testemunhas privilegiadas do que os olhos humanos comuns não conseguiam captar. A aura do Mestre, que brilhava com uma intensidade que desafiava a escuridão ambiente, e a legião de protetores invisíveis que o acompanhavam. O mundo estava sendo vigiado por dois lados opostos, e a montanha da transfiguração estava prestes a se tornar o ponto onde essas forças se encontrariam de maneira definitiva. A preocupação da equipe na nave não era infundada. Eles sabiam que as falanges rebeldes tentariam criar obstáculos ao encontro programado.
Era vital que o plano fosse executado com precisão e que a atenção dos opositores fosse desviada ou neutralizada de alguma forma. A história que se desenrolava não era apenas a narrativa de um homem e seus discípulos, mas a crônica de um planeta em quarentena que recebia a visita de um preposto do alto, um ser capaz de religar os fios partidos da conexão cósmica. O cenário estava montado, os atores estavam em seus lugares e a própria Terra parecia prender a respiração, aguardando o desenrolar de um evento que poderia mudar o curso de sua evolução para sempre. O enigma da transfiguração começava a se revelar não como um milagre isolado, mas como uma manobra estratégica de dimensões universais. No centro dessa tensão vibratória, as figuras que se preparavam para o encontro eram personalidades cuja história se confundia com a própria trajetória espiritual da humanidade. Entre os presentes na nave estava aquele que recentemente havia deixado o cenário terreno sob o peso da lâmina de Herodes. Sua transição fora marcada por uma serenidade absoluta, um perdão genuíno concedido aos seus executores, o que lhe permitira uma reintegração rápida e gloriosa às suas vestes cósmicas originais. Ele não era apenas o precursor que batizara nas águas do Jordão. Ele era um espírito de hierarquia elevada, um viajante das estrelas que aceitara o desafio da carne para preparar o caminho para o Mestre. Agora, liberto das limitações do corpo físico, ele observava com uma nova perspectiva o desenrolar da missão de Jesus, compreendendo que sua própria morte fora apenas um portal para uma nova fase de auxílio ao projeto de redenção. E ao lado desse espírito, outras consciências aguardavam o momento de se projetar. Estava lá aquele que, em eras passadas, conduzira um povo através do deserto e entregara leis que moldaram a conduta moral de civilizações inteiras. Havia também aquele que, segundo os relatos antigos, fora arrebatado aos céus sem conhecer a morte física, um símbolo vivo da transmutação possível para o ser humano que se alinha com as leis divinas. Esses seres, conhecidos na tradição como Moisés e Elias, não eram apenas fantasmas do passado, mas membros ativos de uma assessoria cósmica, prontos para dialogar com Jesus sobre os próximos passos de sua jornada terrena. O conflito central aqui não era externo, mas uma questão de frequência. Como esses seres de luz poderiam interagir com o Mestre sem causar uma catástrofe energética no ambiente densamente carregado da Terra? E enquanto isso, nas sombras do plano astral, Sataniel, um dos principais líderes da rebelião, movia-se com uma inquietação crescente. Ele e suas falanges sentiam-se profundamente perturbados pela autoridade calma que Jesus emanava. Eles haviam tentado tentá-lo no deserto, haviam buscado brechas em sua personalidade humana, mas encontraram apenas uma rocha inabalável de propósito e amor. Para Sataniel, a presença de Jesus era uma afronta direta à ordem que ele e seus companheiros haviam estabelecido naquele orbe isolado. Ele via o Mestre não como um salvador, mas como um intruso de uma hierarquia que ele próprio decidira desafiar tempos atrás. O conflito era pessoal, profundo e carregado de uma amargura que apenas o exílio prolongado poderia gerar. Ele monitorava a subida à montanha, sentindo que algo excepcional estava para acontecer, mas incapaz de prever a natureza exata do evento. E Jesus, plenamente consciente da vigilância de ambos os lados, caminhava com a segurança de quem conhece o fim desde o princípio. Ele não ignorava a presença das hostes rebeldes. Ao contrário, sentia cada uma de suas intenções e movimentos. No entanto, sua resposta não era de confronto, mas de uma compaixão que os rebeldes consideravam uma fraqueza irritante. Para ele, o encontro na montanha era uma necessidade de alinhar sua vontade humana com as diretrizes celestes, buscando a força necessária para enfrentar o que viria a seguir. Ele sabia que o tempo de sua permanência física estava se esgotando e que os eventos que se seguiriam exigiriam uma entrega total, uma superação da própria morte para demonstrar a imortalidade da alma.
Esse era o ponto de mutação, o momento em que o divino e o humano se fundiriam de tal forma que a realidade da transfiguração se tornaria inevitável. O pequeno grupo de apóstolos, alheio às manobras cósmicas e às tensões astrais, lutava apenas contra o cansaço físico. Eles viam em Jesus o seu mestre, o seu guia, mas ainda não conseguiam vislumbrar o ser estelar que se ocultava sob aquela túnica poeirenta. Pedro, com sua impetuosidade característica, João, com sua sensibilidade aflorada, e Tiago, com sua fidelidade silenciosa, formavam o suporte humano para um evento que os transcendia em todos os sentidos. O mestre os envolvia em sua vibração, protegendo-os sem que eles percebessem, enquanto os preparava para serem as testemunhas terrestres de uma revelação que ecoaria pelos séculos. O cenário estava pronto para que o véu entre os mundos fosse levantado, revelando não apenas a glória de um indivíduo, mas o potencial oculto de toda a criação que aguardava ansiosamente pela libertação do cativeiro da ignorância. A tensão no campo astral aumentava conforme a noite avançava. Jesus, após o exaustivo trabalho de atender às multidões e realizar curas que drenavam sua energia vital, buscara o isolamento da montanha. Mas ele nunca estava verdadeiramente sozinho. No plano invisível, uma nuvem de pontos luminosos que aos olhos destreinados poderia parecer uma formação estelar incomum, aproximava-se dele. Eram as entidades conhecidas como as inteligências ministeriais da hierarquia superior, consciências antigas cuja proximidade exigia um ajuste fino da atmosfera espiritual ao redor do monte. Cada passo dado por Jesus fazia o ambiente vibrar em outro grau, como se a própria matéria aguardasse, em reverência silenciosa, o instante em que o céu tocaria a terra. A presença dessas luzes não era casual. Elas vinham em resposta a uma convocação profunda anterior às palavras, inscrita na própria missão do Mestre. Entre elas, destacavam-se dois focos particularmente intensos, cujas radiações se moviam com uma firmeza solene. Eram as consciências de Moisés e Elias, preparando-se para a projeção momentânea junto ao Cristo. Para os observadores celestes, tratava-se de um encontro técnico e sagrado ao mesmo tempo, uma convergência de missões que atravessavam eras diferentes e se uniam naquele ponto específico da história. Para os discípulos, que ainda permaneciam recolhidos em sono e fadiga, seria apenas o início de uma visão impossível de ser compreendida com a lógica comum. Jesus subiu mais um trecho do monte e, ao se recolher em oração, elevou ainda mais sua frequência interior. Sua figura humana, limitada pelo cansaço físico, tornava-se gradualmente um veículo perfeito para a manifestação da glória que nele habitava. O brilho que começava a se insinuar ao redor de seu ser não era apenas reflexo de uma experiência mística. Era a abertura de um canal entre dimensões, uma ponte viva pela qual consciências superiores poderiam se aproximar sem ruptura. A nave de observação, estacionada em plano compatível, ajustava seus instrumentos para acompanhar aquele raro alinhamento entre o Cristo encarnado e os emissários do alto. O momento estava maduro e a montanha inteira parecia conter a respiração. A noite no lago de Tiberíades tornou-se subitamente hostil. O que deveria ser uma travessia rotineira transformou-se em uma luta desesperada pela sobrevivência. Enquanto os apóstolos remavam contra o vento forte, uma horda de seres liderada por membros da falange de Sataniel começou a manipular as energias ambientais, intensificando a tempestade. Para os experientes pescadores no barco, parecia apenas um fenômeno natural severo, mas para os olhos que observavam da nave celestial, era um ataque deliberado e coordenado. Ondas artificiais eram criadas e ventos carregados de uma vibração pesada golpeavam a pequena embarcação, tentando fazê-la submergir. O medo, essa energia tão densa e paralisante, começou a tomar conta dos apóstolos, alimentando ainda mais o poder dos atacantes invisíveis.
A equipe na nave preparou-se para intervir, mas Jesus, que ainda se encontrava na montanha em profunda comunhão espiritual, já havia percebido a manobra. Com uma agilidade que transcendia a capacidade física humana, ele começou a se deslocar em direção ao lago. Foi então que ocorreu um dos eventos mais perturbadores para as hostes rebeldes e mais inspiradores para a equipe celestial. Jesus começou a caminhar sobre as águas revoltas. Ele não estava apenas flutuando, sua presença vibratória era tão intensa que as moléculas de água pareciam se organizar sob seus pés como um pavimento sólido. O brilho que emanava de seu ser, mesmo sob a pele humana, tornou-se visível no plano astral como um farol insuportável para aqueles que buscavam o mal. Ao verem Jesus se aproximando da barca, caminhando sobre o caos que eles mesmos haviam criado, os seres rebelados foram tomados por um pavor súbito. Eles reconheceram naquela ação não apenas um milagre físico, mas uma demonstração de domínio absoluto sobre os elementos. O magnetismo de Jesus era tão poderoso que os atacantes sentiram-se como se estivessem sendo repelidos por uma força irresistível. Eles não conseguiram sustentar a proximidade daquela fragrância espiritual e dispersaram-se rapidamente, temendo serem aprisionados pela mesma luz que tentavam apagar. A tempestade começou a ceder no momento em que Jesus tocou o barco, e uma paz sobrenatural substituiu o tumulto das águas e dos corações dos discípulos. Naquele instante, a superioridade de Jesus foi selada não por palavras, mas por um ato de autoridade incontestável. Esse evento teve um impacto profundo na organização das falanges rebeldes. A notícia da derrota de Sataniel no lago espalhou-se rapidamente pelas sombras, criando um clima de cautela e hesitação. Eles perceberam que o mestre estava sob uma proteção que eles não podiam romper e que qualquer tentativa direta de interferência resultaria em mais humilhação e perda de energia. Essa retração das sombras foi o que permitiu que o caminho para a transfiguração fosse finalmente limpo. A atmosfera espiritual da região, outrora densa e carregada de vigilância hostil, tornou-se mais leve, permitindo que a equipe na nave desse continuidade aos preparativos finais para o grande encontro que ocorreria 6 dias depois. E durante esses 6 dias, o mestre permaneceu em um estado de introspecção e preparação. Ele sabia que o encontro com as autoridades celestes não seria apenas para sua própria consolação, mas um marco técnico na sua missão. A transfiguração seria o momento em que a conexão entre a Terra e as moradas superiores seria formalmente restabelecida, mesmo que de forma temporária e velada. A equipe na nave, liderada agora pela consciência de Elias e Moisés, trabalhava para ajustar as frequências necessárias para a projeção de seus corpos no ambiente físico do planeta. O objetivo era criar um ponto de ancoragem de luz tão forte que pudesse sustentar a missão de Jesus até o seu desfecho final. A realização de que o momento estava próximo trazia uma mistura de solenidade e júbilo para todos os envolvidos, enquanto o mestre escolhia os 3 discípulos que teriam a honra e o fardo de carregar essa memória para gerações futuras. Chegara o momento. 6 dias após o evento no lago, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e iniciou a subida final em direção ao ponto mais alto da montanha. A caminhada era silenciosa, marcada por um sentimento de expectativa que pesava no peito dos apóstolos. Eles sentiam que aquela não era apenas mais uma retirada para oração. Havia algo diferente na postura de Jesus, um brilho no olhar que parecia enxergar através do tempo e do espaço. No topo, a nave já estava posicionada, oculta por campos de força que a tornavam invisível, mas atuante. A equipe de apoio monitorava cada movimento, assegurando que o ambiente estivesse livre de interferências residuais das falanges de Sataniel, que agora observavam de longe, sem coragem de intervir. O processo de transfiguração começou suavemente, mas logo atingiu uma intensidade avassaladora.
Diante dos olhos atônitos dos discípulos, a figura física de Jesus começou a sofrer uma mutação vibratória. Seu rosto passou a brilhar com a intensidade do sol ao meio-dia, e suas vestes, tecidas de fibra comum, tornaram-se resplandecentes de uma brancura que nenhuma lavanderia da terra poderia produzir. Não era apenas uma luz externa refletida, era a essência divina do Mestre que começava a vazar pelos poros da carne, transbordando o receptáculo humano que a continha. Para os apóstolos, o impacto foi quase físico, uma onda de energia que os forçou a recuar, protegidos apenas pela vibração que Jesus havia projetado ao redor deles anteriormente. Nesse momento de brilho insuportável, duas figuras materializaram-se ao lado de Jesus. Não surgiram do nada, mas projetaram-se a partir da nave, usando um processo energético que convertia sua essência cósmica em uma forma perceptível aos sentidos humanos. Eram Moisés e Elias. O observador que outrora fora João Batista via-se agora revestido de sua identidade eterna, acompanhado pelo grande legislador do passado. O encontro não era um teatro para os discípulos, mas uma reunião de trabalho de altíssimo nível. Eles conversavam com Jesus sobre sua partida iminente e sobre o desfecho da missão no continente onde se encontravam. Ali, o passado, o presente e o futuro convergiam em um único ponto de luz, revelando a continuidade da obra divina através das eras. Pedro, em sua confusão e êxtase, tentou balbuciar algo sobre construir tendas, um desejo humano de congelar aquele momento de glória e transformá-lo em uma instituição fixa. Mas a realidade cósmica não permitia tais limitações. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem luminosa, que na verdade era uma extensão do campo de força da nave, desceu sobre eles, envolvendo-os em uma névoa de pura energia. A partir dessa nuvem, uma voz que não era produzida por cordas vocais humanas, mas por uma modulação vibratória direta, ressoou nos centros psíquicos dos presentes. O silêncio que se seguiu à voz vinda da nuvem era denso, quase palpável. Os três apóstolos permaneciam prostrados, as mentes em um turbilhão de imagens e sensações que desafiavam qualquer descrição lógica. O medo que sentiam não era apenas o temor do desconhecido, mas o choque profundo de confrontar uma realidade que invalidava todas as suas certezas anteriores sobre a vida e a morte. Eles haviam visto o Mestre sob uma luz que nenhuma chama terrena poderia imitar. Haviam visto figuras que deveriam estar mortas há séculos conversando com ele como iguais. O peso dessa revelação era uma carga que eles mal conseguiam suportar. Eles sentiam que, a partir daquele momento, o mundo que conheciam jamais seria o mesmo e que eles próprios haviam sido transformados por aquela visão. E Jesus, percebendo o estado de seus amigos, aproximou-se com uma doçura que contrastava dramaticamente com a glória que acabara de manifestar. Ele os tocou gentilmente, e aquele toque humano foi a âncora que os trouxe de volta à realidade física. Com palavras simples e tranquilizadoras, ele ordenou: levantai-vos e não temais. A vibração de sua voz dissipou parte do pavor que ainda os mantinha curvados, e lentamente eles começaram a erguer os olhos. Já não havia nuvem, já não havia interlocutores celestes, já não havia a deslumbrante assembleia de luz, restava apenas Jesus, na serenidade de sua forma conhecida, como se o infinito tivesse decidido recolher-se por um instante dentro da simplicidade do homem. E aquela volta súbita ao ordinário, entretanto, não apagou o que fora revelado. Ao contrário, fixou ainda mais profundamente na memória dos discípulos a certeza de que o Mestre carregava em si algo muito maior do que podiam compreender. O contato com a glória divina não os elevou apenas ao assombro. Ele os preparou para suportar a dor do que viria depois, quando a mesma figura luminosa seria vista, poucos dias mais tarde, sob o peso da rejeição e da cruz. E assim, ainda tremendo, os três se recompunham em silêncio, conscientes de que haviam sido escolhidos para testemunhar não apenas um milagre,
mas uma chave de leitura para todo o destino espiritual da humanidade. No topo da montanha, no momento em que o fenômeno atingiu seu clímax, algo muito mais profundo do que uma exibição de luz ocorreu. O diálogo entre Jesus, Moisés e Elias não foi registrado em palavras pelos discípulos, pois a linguagem usada pertencia a uma esfera superior de consciência. No entanto, o espírito de Elias, que outrora fora João Batista, pôde mais tarde traduzir a essência daquele encontro. Eles discutiam a estratégia final para o encerramento do ciclo de Jesus na Terra. A decisão que o Mestre tomaria ali definiria se a humanidade seguiria um caminho de evolução gradual sob a influência de seus ensinamentos, ou se o planeta sofreria uma intervenção mais drástica das hierarquias celestes. Jesus reafirmou seu compromisso de levar sua missão até o fim, submetendo-se ao sacrifício voluntário para demonstrar que o amor é a única força capaz de vencer a morte e a rebelião. Essa decisão foi o ponto de virada conceptual de todo o projeto terrestre. Se Jesus tivesse escolhido se retirar do mundo naquele momento, o que ele tinha autoridade e meios para fazer? Bastando subir a nave que o aguardava, a história da Terra teria tomado um rumo completamente diferente. Mas ele escolheu ficar. Ele escolheu a dor, a traição e a cruz. Essa escolha foi recebida com profunda reverência por Moisés e Elias, que sabiam o custo pessoal que isso representaria para o Mestre. Eles estavam ali para oferecer o suporte vibratório necessário para que o corpo físico de Jesus suportasse a carga energética daquela decisão. A transfiguração foi, em essência, uma recarga espiritual. Um momento em que a bateria divina do Mestre foi preenchida para o teste final que ocorreria nas terras do continente asiático. A presença de Moisés representava a lei e a de Elias a profecia. Ao conversar com eles, Jesus estava simbolicamente unindo todas as correntes de sabedoria que haviam preparado o terreno para sua chegada. Ele não veio para abolir o que fora construído antes, mas para dar-lhe um cumprimento total e transcendental. A conversa girou em torno da necessidade de deixar para a posteridade um exemplo que não pudesse ser apagado pelo tempo. A vitória do espírito sobre a matéria. Eles detalharam como as falanges de Sataniel e Lúcifer reagiriam aos eventos finais e como a rede de proteção celestial deveria ser mantida para garantir que a semente do Evangelho não fosse sufocada nos séculos seguintes. E para o observador que outrora fora o precursor, ver Jesus naquela glória era a confirmação de tudo o que ele havia intuído durante sua vida de asceta no deserto. Ele compreendeu que seu próprio martírio fora uma peça necessária para que o Mestre pudesse brilhar ainda mais. A transfiguração foi o momento em que ele reassumiu plenamente sua cidadania cósmica, deixando para trás as últimas sombras de sua personalidade terrena como João Batista. Ele sentia uma gratidão imensa por ter sido escolhido para aquele papel, vendo em Jesus não apenas um mestre, mas o arquiteto de um novo mundo que um dia nasceria das cinzas da velha rebelião. A luz que emanava do Mestre era a promessa de que a escuridão da terra era apenas temporária. Quando a voz do Pai Celestial ecoou pela montanha, selando o encontro, foi o sinal de que a conferência cósmica estava encerrada. O veredito estava dado. O Filho do Homem caminharia para o seu destino com a bênção total das esferas superiores. O enigma da transfiguração, portanto, não era um mistério insolúvel, mas uma reunião de diretoria do universo, realizada em solo terrestre para definir o destino de 1 bilhão de almas. A partir dali, o Mestre desceu a montanha não apenas como um pregador galileu, mas como o próprio destino encarnado, pronto para enfrentar as sombras com a luz que acabara de ser reafirmada diante de suas testemunhas mais fiéis. A descida da montanha foi o retorno abrupto a um mundo que parecia terrivelmente pequeno e denso após a glória do cume. Para Pedro, Tiago e João, cada passo em direção ao vale era como se estivessem mergulhando novamente em águas turvas.
Eles olhavam para as próprias mãos, para as pedras do caminho, e tudo lhes parecia irreal, uma sombra pálida da luz resplandecente que haviam testemunhado. O silêncio imposto por Jesus pesava sobre eles como uma armadura. Eles queriam gritar, queriam contar a todos que a morte não existia e que o céu havia descido à terra, mas a autoridade do Mestre os mantinha calados. Esse silêncio, no entanto, era produtivo, pois os obrigava a interiorizar a experiência, transformando o que era visão em convicção profunda. No plano espiritual, o rescaldo da transfiguração foi imediato. As falanges rebeldes, que haviam recuado após a derrota no lago, sentiram a onda de choque vibratório que emanou da montanha. Eles não sabiam exatamente o que fora conversado, mas sentiam que o poder de Jesus havia se consolidado de uma maneira que eles não podiam mais ignorar. O clima de vigilância ostensiva deu lugar a uma espécie de recolhimento tenso. Sataniel e seus assessores começaram a planejar suas próximas manobras, não mais tentando atacar Jesus diretamente, mas focando em como manipular os poderes políticos e religiosos da época para destruir o homem físico, esperando que isso acabasse com a influência do espírito. Eles não entenderam que, ao fazerem isso, estariam apenas cumprindo o plano que acabara de ser selado no topo da montanha. A equipe na nave celestial também iniciou um novo protocolo. Com o encontro concluído com sucesso e a decisão do Mestre confirmada, a nave elevou sua órbita, permanecendo em uma posição de observação e prontidão. Eles continuariam a assessorar Jesus de forma invisível, garantindo que as condições mínimas para o cumprimento de sua missão fossem preservadas. O espírito de Elias, agora plenamente reintegrado à sua equipe, sentia uma paz que nunca conhecera na terra. Ele via agora o panorama completo. A rebelião de Lúcifer, o isolamento da terra, a necessidade da encarnação de Jesus e o papel fundamental de cada espírito nesse processo de resgate. A transfiguração fora o seu batismo definitivo na realidade cósmica. Jesus, ao chegar ao pé da montanha, encontrou imediatamente a realidade da miséria humana esperando por ele. Havia uma multidão e entre eles um pai desesperado com um filho atormentado por espíritos obsessores. O contraste era brutal, do diálogo com Moisés e Elias para o confronto com a loucura e o sofrimento carnal. Mas foi exatamente para isso que ele descera. Ele não hesitou. Com a mesma autoridade que fizera seu rosto brilhar como o sol, ele expulsou a sombra e curou o rapaz. Para Jesus, a transfiguração não fora um refúgio para fugir do mundo, mas a fonte de poder para curar o mundo. Seus discípulos observavam, começando a entender que a luz que viram lá no alto era a mesma força que operava os milagres aqui embaixo. Aquele dia terminou com uma sensação de inevitabilidade. O destino estava em marcha. Os discípulos, embora ainda não compreendessem todos os detalhes da conversa sobre a ressurreição, sentiam que estavam participando de algo que transcendia a religião e a política de seu povo. Eles eram os guardiões de um enigma que mudaria a percepção humana sobre o universo. A semente da imortalidade fora plantada em solo fértil, protegida pelo silêncio e nutrida pela presença física do Mestre, que, agora mais do que nunca, lhes parecia um gigante espiritual caminhando entre crianças. O pós-clímax da montanha era o início da contagem regressiva para o sacrifício que libertaria o planeta de suas correntes milenares. A resolução que emanou do encontro na montanha começou a se manifestar na forma como Jesus conduzia seus últimos dias. Não havia mais espaço para hesitações ou para as tentativas humanas de transformá-lo em um rei terreno. Ele falava cada vez mais abertamente sobre sua partida, sobre o fato de que o grão de trigo precisava morrer para dar fruto. Os discípulos, embora ainda lutassem com a ideia da perda física, tinham agora o alicerce da transfiguração para se apoiarem. Pedro, especialmente, que fora o mais vocal no topo da montanha, tornara-se mais reflexivo.
Ele começava a entender que as tendas que queria construir não eram para serem feitas de pedras ou tecidos, mas no interior de cada alma humana que aceitasse o convite da luz. A transformação interna dos 3 apóstolos foi o primeiro grande resultado prático daquele evento. Eles tornaram-se o núcleo duro da futura igreja, os pilares que sustentariam a mensagem de Jesus quando ele não estivesse mais visível. A memória do rosto resplandecente de Jesus e da voz que vinha da nuvem serviu como um antídoto contra o desespero nos momentos de perseguição que se seguiriam. Eles aprenderam que a realidade material é apenas um véu, e que por trás de cada sofrimento existe uma glória aguardando para ser revelada. Essa lição, aprendida no silêncio da montanha, foi a base de sua coragem e de sua resiliência diante dos desafios que viriam a enfrentar em terras do Império Romano. No plano cósmico, a transfiguração selou a reintegração simbólica da Terra à comunidade galáctica. Embora o planeta continuasse em quarentena física, a ponte vibratória estabelecida por Jesus e seus assessores criaram um canal de comunicação que as trevas não poderiam fechar totalmente. O exemplo de Jesus, submetendo-se voluntariamente às leis de um mundo rebelde para demonstrar o poder do amor, tornou-se um estudo de caso em muitas outras moradas siderais. Seres de mundos distantes observavam o experimento terrestre com admiração e esperança, vendo no Mestre o modelo supremo de como a autoridade celestial pode se manifestar na fragilidade da carne sem se corromper. E as consequências para as falanges rebeldes foram de um enfraquecimento gradual, mas inexorável. Ao verem que Jesus não usava seu poder para destruí-los, mas para salvar as almas que eles tentavam escravizar, muitos seguidores de Lúcifer começaram a questionar a própria rebelião. A luz da transfiguração agiu como uma semente de dúvida no coração da escuridão. O impacto moral de um ser que pode caminhar sobre as águas e conversar com profetas, mas que escolhe curar um menino doente e lavar os pés de seus discípulos, foi o golpe mais duro que a rebelião já sofrera. A autoridade de Jesus não era baseada no medo, mas em uma coerência absoluta entre poder e serviço, algo que os rebeldes nunca haviam considerado possível. O desenrolar dos fatos após a descida da montanha mostrou que o enigma da transfiguração fora a peça que faltava para completar o mosaico da redenção. Jesus estava agora pronto. Ele carregava consigo a força de 1000 gerações de profetas e a luz de 1000 sóis celestiais, tudo contido em um corpo humano que caminhava resoluto em direção a Jerusalém. A resolução fora tomada, o plano estava em execução e o universo aguardava o ato final com uma respiração suspensa. A montanha do Tabor fora o portal, e o que saíra de lá não era apenas um homem, mas a esperança personificada de um mundo que finalmente começava a despertar de seu longo sono de ignorância. Ao sintetizar os fios dessa narrativa, percebe-se que a transfiguração não foi um evento isolado na vida de Jesus, mas a culminação de uma estratégia cósmica desenhada para romper o isolamento da Terra. O encontro no topo da montanha representou a convergência de 3 eras: a lei de Moisés, a profecia de Elias e a graça de Jesus. Essa união simbolizava que o caminho para a evolução humana não é feito de rupturas, mas de integrações. O ser humano precisa da disciplina da lei e da visão da profecia para, finalmente, ser capaz de abraçar o amor incondicional que o Mestre veio exemplificar. A transfiguração foi o laboratório onde essa fusão foi testada e aprovada diante de testemunhas terrestres e celestes. A revelação de que o mundo é vigiado e assistido por inteligências de outras moradas, sejam elas chamadas de anjos, espíritos ou seres extraterrenos, muda completamente a perspectiva sobre o destino humano. Não somos órfãos perdidos em um canto obscuro do universo. Somos parte de uma vasta família cósmica que aguarda ansiosamente por nossa maturidade espiritual. O enigma da transfiguração nos ensina que a separação entre o céu e a terra é uma ilusão criada por nossas limitações sensoriais
e por nossa vibração ainda pesada. Quando elevamos nosso padrão de pensamento e sentimento, como Jesus fez na montanha, o véu se levanta e a realidade multidimensional da vida se revela em toda a sua glória. O papel de Lúcifer e das hostes rebeldes nesta trama serve como um lembrete das consequências do orgulho e da vontade apartada do fluxo universal. A Terra, como o último baluarte dessa rebelião, é o cenário de uma oportunidade única de aprendizado. O fato de o Mestre ter escolhido encarnar aqui, entre os rebeldes, demonstra que não existe alma tão perdida que não possa ser alcançada pela luz. A transfiguração foi o aviso definitivo de que o tempo da rebelião está chegando ao fim, não por uma destruição vinda de fora, mas por uma transformação vinda de dentro, através do exemplo de sacrifício e amor que Jesus estava prestes a concluir. A transição de João Batista para Elias, mostrada de forma tão vívida no topo da montanha, é a chave para entendermos a continuidade da vida e a justiça da lei de causa e efeito. A morte de João não foi um erro de percurso, mas a conclusão de uma etapa que permitiu ao Espírito reassumir sua posição na assessoria de Jesus. Isso nos ensina que as aparentes tragédias da vida terrena são, muitas vezes, apenas passagens necessárias para voos mais altos. O enigma da transfiguração, portanto, é um convite para olharmos além das aparências e reconhecermos a mão do alto conduzindo os fios da história humana, com uma sabedoria que ultrapassa nosso entendimento imediato. E, finalmente, a mensagem central que emerge desse episódio é a de que todos temos uma natureza luminosa aguardando para ser revelada. Jesus não se transfigurou para mostrar que era um Deus distante, mas para mostrar o que acontece quando o espírito humano se alinha perfeitamente com a vontade do Pai. Ele foi o protótipo do homem futuro, o ser transmutado que habitará a Terra quando ela deixar de ser um mundo de expiação para se tornar um mundo de regeneração. O brilho no Tabor foi um vislumbre do nosso próprio futuro coletivo, uma promessa mantida em segredo por algum tempo, mas que agora brilha como uma estrela guia para todos os que buscam a verdade. Ao chegarmos ao final desta jornada reflexiva sobre o que ocorreu antes e durante o encontro na montanha, resta-nos a clareza de que a história de Jesus é muito maior do que as fronteiras de qualquer religião ou época. O que foi narrado aqui, sob a ótica de seres que acompanharam o Mestre de dimensões que ainda mal ousamos imaginar, revela uma trama de amor e estratégia que envolve todo o sistema planetário. A transfiguração foi o momento em que o divino tocou o humano de forma tão intensa que a própria matéria teve de se curvar, tornando-se luminosa e transparente. Foi o selo de garantia de que a missão de Jesus não era apenas uma tentativa humana de reforma social, mas um decreto celestial de libertação espiritual. O segredo guardado pelos apóstolos por tanto tempo agora pertence a toda a humanidade que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. O entendimento de que o Mestre tomou decisões deliberadas em consulta com suas assessorias celestes para garantir o melhor resultado possível para a Terra deve nos encher de uma esperança renovada. Saber que ele enfrentou a resistência das sombras com a paciência de quem conhece a eternidade nos convida a também enfrentarmos nossas sombras pessoais com a mesma determinação e amor. A transfiguração não terminou naquele cume. Ela continua ocorrendo cada vez que uma consciência desperta para sua origem divina e decide caminhar na direção da luz. A mensagem final é de que estamos vivendo dias que antecedem um novo grande encontro. Assim como o Mestre subiu a montanha para se fortalecer antes do seu ato final, a humanidade atual está sendo convidada a subir o seu próprio monte interior, elevando sua vibração para compreender os novos tempos que se aproximam. A presença daquelas naves celestiais, outrora ocultas, torna-se cada vez mais sentida por aqueles que se sintonizam com o bem. O retorno do Mestre, prometido e esperado, não será apenas um evento externo,
mas a transfiguração definitiva do coração humano, que finalmente reconhecerá sua cidadania cósmica e sua irmandade com todas as famílias do universo. E que a memória daquela noite luminosa no Tabor, onde o rosto de Jesus brilhou como o sol e as vozes dos profetas ecoaram entre as estrelas, sirva como um farol para os seus momentos de dúvida e escuridão. Lembre-se de que a autoridade do amor é a única que permanece quando todos os reinos e rebeliões deste mundo passam. O enigma foi decifrado. A luz sempre vence, a vida nunca termina e o amor é a ponte que nos levará de volta ao lar entre as estrelas. O Mestre caminha conosco, transfigurado em cada ato de bondade, em cada busca pela verdade e em cada decisão de sermos, como ele foi, a consolação do Pai para o mundo.